Olá, sexto ano AIB, mais uma aula de ética. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante e de suma importância. Nós vamos falar sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Para quem não sabe, a Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento que foi elaborado pela ONU, Organizações das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial. Esse documento serve de cartilha como protocolo para os países ao qual assinar ele, como o Brasil assinou, demonstrando alguns direitos que os humanos têm. Então, eles são 32 artigos, 32 artigos, os direitos humanos, a Declaração Universal. Serve como base para cada país signatário, como um protocolo, como uma cartilha de como como tratar cada cidadão em seu país, com direitos e deveres. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver até o artigo 8º. São 32 artigos. A gente vai ver até o artigo 8º. É pequenininho, então a gente vai escorrer com exemplos cada um. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e em dignidade e direitos. São todas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. O que quer dizer aqui? Esse artigo 1º, toda pessoa nasce livre. Antigamente, principalmente no Brasil colônia, os filhos de escravo, até certo ponto, a partir do momento que o menino nasce, a criança nasce, já era tida como propriedade de algum dono. Eles não eram livres, eram escravos. Com isso, o que diz o artigo 1º? Todas as pessoas nascem livres e em dignidade e direitos. Ou seja, elas nascem livres, com dignidade, e ela tem direito a certas coisas, como lazer, saúde, dignidade. Artigo 2. Todas as pessoas têm capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra razão. Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. Quer se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O que quer dizer o artigo 2? Todo ser humano tem direito à liberdade, estabelecida nessa declaração. Você não pode oprimir alguém se essa pessoa tem a cor preta, parda, amarela, negra ou vermelha. Independente de cor, de sexo, se é homem, se é mulher, se é trans ou não. Independente da língua, da religião, se o cara é evangélico, islamita, ateu, opinião política, se ele é de direita ou esquerda, todos têm direitos e podem gozar deles e devem gozar deles, independente de ter nascido em um país ou não. Todos eles têm esse direito. A gente não pode discriminar ou distinguir. Todos são seres humanos. Então, cada um merece os direitos que são concebidos. Artigo 3. Todas as pessoas têm direito à vida e à segurança pessoal. Esse direito, todas as pessoas têm direito à vida, sim. Lógico, tem algumas exceções. Quando são declarado guerra, esse direito à vida é mitigado, é diminuído. Quando é uma guerra declarada,
uma guerra legal, os países ou as nações que estão em confronto entre si têm o direito de tirar a vida do outro, mas isso só em período conturbado de guerras. A regra é ter direito à vida, toda pessoa tem direito à vida, e a segurança pessoal é a segurança de você chegar na sua casa, dormir tranquilamente. O Estado tem o poder de dar essa segurança. O poder dessa segurança é manifestado através da polícia militar, da polícia civil, da guarda municipal. Eles têm o direito, têm a obrigação de manter essa segurança. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão banidos em todas suas formas. O que quer dizer o artigo 4? Hoje não existe mais escravidão, gente. Independente do país, qual seja, se for um país rigoroso com regras de convívio, não existe mais escravidão e nem o tráfico de escravos. Isso é um crime. E está até positivado no nosso Código Penal. Manter condições análogas à escravidão é proibido aqui no Brasil. O tráfico de pessoas é proibido, porque todos nascem livres, de acordo com o artigo 1º, aquele que a gente leu, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não tem o poder de punir, ela tem o poder de alertar aquele país que não está sendo que não está sendo obedecido esse artigo tal da nossa declaração. Quem tem o poder de punir é a Constituição de cada país, o artigo penal de cada país. Artigo 5º. Ninguém será submetido à prisão, nem à escravidão, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. No papel, é lindo o que está escrito aqui, mas todo mundo sabe que a realidade é outra. Quando ele fala ninguém será submetido à escravidão, até que isso não tem tanto. Existem condições análogas a escravo aqui no Brasil. O trabalhador que vai trabalhar no canavial e só recebe o que tem direito por comer. Mas ninguém pode receber tratamento ou castigo cruel, mesmo após preso. Não pode. Até os presidiários têm direitos e esse direito é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles não podem ser submetidos a tratamento desumano ou degradante. Você não pode humilhar o preso daquela forma. Não pode deixar ele sem um banho de luz, um banho de sol. Não pode ele deixar em cárcere dentro da solitária por mais de alguns dias, mais de algumas horas. Isso é um tratamento desumano ou degradante. Aí você deve estar perguntando, e os trabalhos sociais, os trabalhos forçados que o preso faz é diferente? Aqui no Brasil, quando o presidiário faz o trabalho, ele é regido pela CLT, ou seja, ele é regulamentado. A partir do momento que o preso trabalha, ele não ganha aquele dinheiro em alguns casos, Depende. Eles ganham, são dias remidos, dias descontados da sua prisão. Se ele pega 30 anos de prisão, a cada dia trabalhado, ele desconta 3 dias. Com isso ele mantém o bom comportamento. É diferente de trabalho forçado, que é um tratamento desumano. Artigo 6. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Você não pode tratar uma pessoa como um animal. Ela, como uma pessoa, ela tem direitos e obrigações. Ela tem direito a uma identidade, tem direito a um país. Você não pode diferenciar uma pessoa porque ela ainda não tirou seu RG, seu CPF. Antes de tudo isso, ela é um ser humano. Por isso, a Declaração Universal de Direitos Humanos impôs nesse artigo 6º isso. Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares.
reconhecida como tal perante a lei. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Isso aqui só vem reforçar o que é o artigo 1º. Todos são iguais perante a lei. Você não pode distinguir, independente de cor, raça, sexo, opinião política. Todos têm direito à igual proteção. Vocês não podem discriminar a pessoa porque, eu sou evangélico, aquela dali é ateu ou espírita. Eu não posso discriminar aquela pessoa por causa disso. Tem que tratar ela como um ser humano, tratar com dignidade. Artigo 8º e o último da nossa aula hoje. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para atos que violem os direitos fundamentais que lhes são conferidos pela Constituição ou pelas leis. Resumindo, que é um pouquinho complicado esse artigo 8º. Toda pessoa tem direito, o que ela quer dizer esse artigo 8º? Tem o direito de acionar a justiça caso esteja sofrendo alguma injustiça. Por exemplo, o cara foi preso injustamente e não tem dinheiro para pagar um advogado. Aí existe o que? A Defensoria Pública, existe as ONGs, a Defensoria Pública, o Ministério Público como fiscal da lei, né? Ele intervém para que não haja essa injustiça. E através através de um habeas corpus, de um alvará, de um habeas datas, de uma liberdade provisória, que esses aí são os remédios efetivos. Por que remédio? Para combater a injustiça, por isso tem esses nomes. Veja bem que a nossa aula hoje foi do artigo 1º até o 8º, Direitos Humanos. Eu discorri cada artigo com vocês. Revisem essa aula mais uma vez e veja na síntese o que cada artigo quer dizer. Eu botei alguns exemplos justamente para ficar mais fácil o esclarecimento. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, a aula é de ética ou direitos humanos? Gente, tem tudo a ver. Os direitos humanos são o direito de você tratar com dignidade as pessoas. E ética é o quê? Ética é a ciência do comportamento social. É a ciência de como eu devo tratar as pessoas de forma justa, de forma com dignidade. Então tem tudo a ver. A gente vai aprender toda a Declaração de Direitos Humanos, do artigo 1 ao 32. Hoje a gente aprendeu do 1 ao 8º. Posteriormente a gente vai ver do 9 ao 16. E assim sucessivamente. E vamos revisar cada um com exemplo. E na última aula a gente vai ver também algumas atividades, algumas questões sobre direitos humanos. Então, até a próxima aula. Obrigado.